Olá, gente! Que bom que você está aí para mais uma edição desse Jornalismo de Verdade, uma conversa despretensiosa sobre jornalismo e minuciosa sobre verdade entre mim aqui, Ricardo Carvalho Cruz e Cláudio Milan, o nosso homem do conteúdo que sabe tudo sobre esse aftermarket, e eu venho aqui inverter as posições, me tornar jornalista desse jornalista que há tantos anos vem construindo as informações com vocações para se tornar conhecimento, como saiu na capa daquela edição de 30 anos de fevereiro. Aliás, que sucesso, né? Que o apoio das grandes marcas foi demais aquilo para nós, né, Cláudio? Foi demais, claro, a gente inclusive agradece a todos que se comunicaram com a gente, que transmitiram os parabéns, né? Muita E gente, que né? são parceiros, muitos aí, de quase 30 anos mesmo, né? Uhum. E a criação dessa edição também nos deu a oportunidade de, o que é sempre muito bom, né? Relembrar um pouco do que a gente fez, né? Eu convido aqueles que não tiveram oportunidade ainda de acompanhar, dar uma olhadinha na nossa edição especial do Novo Varejo Automotivo, que está no site da publicação. Você vai encontrar lá a edição de 30 anos com 30 inovações que a Novo Meio, o Hub de Mídia, promoveu ao longo dessa trajetória. A gente poderia ter feito mais do que 30, mas é claro que a ideia foi mostrar exatamente 30 para fazer essa analogia com a data. E foi possível levantar algumas coisas muito interessantes quando a gente começa a fazer uma pesquisa, uma retrospectiva e recordar esse trabalho, a gente acaba até às vezes se surpreendendo e redescobrindo coisas que estavam um pouco esquecidas, mas que no momento em que elas foram criadas, elas tiveram a sua repercussão, o seu valor e principalmente um serviço inovador prestado, né? Eu acho que conforme as pessoas tiverem a oportunidade de olhar, elas vão ver que muita coisa, tudo dentro do seu devido tempo, tudo dentro do seu devido contexto, porque muitas soluções que eram importantes num determinado período acabam depois sendo superadas pela própria evolução das necessidades do mercado, das necessidades de comunicação, mas em todos aqueles momentos elas tiveram a sua pertinência, tiveram os seus desdobramentos e deixaram um legado bastante interessante. Eu insisto aqui, se você não viu, visite lá no novovarejoautomotivo.com.br a nossa edição de 30 anos. E tem uma série de nomenclaturas, de marcas, de neologismo que a gente foi criando lá atrás e que hoje está adaptada a esse tempo atual. Isso significa antecipação de tendências, como a gente falava lá atrás, né? Isto. Esse é o papel do nosso jornalismo. E os elogios, as homenagens que a gente recebeu mostra que existe um coprotagonismo nessa história. Vocês fazem parte dessa história, os que comandam as grandes marcas da indústria, da distribuição e, sobretudo, os públicos que vão com a gente, vão nos demandando essas novidades, vão nos demandando atualizações e informações com aquela vocação para se tornar novos conhecimentos, comportamentos, relacionamentos, procedimentos nas atividades do dia a dia do negócio dessa cadeia tão vigorosa do aftermarket automotivo. Mais uma vez, eu começo sempre o assunto com uma intenção de pauta e as primeiras palavras aqui parece que me inspira novidades do meu amigo Cláudio Milan e eu acabo entrando por um atalho e nesse atalho a gente acha bastante informação. O que você poderia observar mais da reação do público à nossa edição de 30 anos? Foi até surpreendente para nós aquilo que nós recebemos de apoio, de respostas, e de forma oficial e de forma privada também, que nós recebemos mensagens também. A gente vai até repercutir aquilo que é oficial, aquilo que foi público, né? Para que o mercado possa perceber que essa iniciativa da Novo Meio começou lá atrás, tão tímida e hoje se tornou tão robusta e tão reconhecida, ela acabou cativando uma grande massa dos líderes e também dos formadores de opinião desse mercado, né, Cláudio?
Com certeza. Eu acho que além dessas mensagens que estão publicadas na edição e que nós vamos agora repercutir de uma maneira diferente agora no mês de março, as mensagens que a gente recebeu no particular, né, elas são também bastante inspiradoras, elas mostram a parceria. E uma coisa que me chamou a atenção foi o índice de leitura de uma entrevista que o nosso repórter Lucas Torres fez com nós dois e o Paulo Roberto de Oliveira. Que foge toda hora dessa conversa, um dia a gente consegue. Ó, repliquem aí esse chamado, chamem através dos comentários, chamem através de WhatsApp para ele, para quem tem o número dele, eu não vou dar aqui no ar, mas para quem tem, enche ele para que ele esteja aqui nessa conversa que seria bastante enriquecedora, né? E naquela entrevista a gente teve a oportunidade de passar um pouquinho para a publicação impressa e digital, um pouco daquilo que a gente conversa aqui também, né? E que muita gente não conhecia, não tinha muita noção da própria história da Novo Meio, daquilo que a gente faz hoje, como essa trajetória foi construída. E eu percebi que algumas pessoas que têm um relacionamento já bastante antigo com a gente se interessaram por se aprofundar. História, né? As pessoas amam história. Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu recebi algumas repercussões bastante positivas, ou repercussões positivas, daquilo que a gente contou, bem resumidamente, né? Porque o espaço ele não é tão grande. Tem um conteúdo ainda para a gente ampliar. Enfim, as pessoas leram, gostaram, se comunicaram com a gente, e a própria reportagem de capa do Novo Varejo que mostrou essas 30 inovações, que fez um apanhado aí do ano de 1994, porque a gente percebe também, fazendo esse trabalho, como as coisas mudaram, né? Como o ano de 1994, que para a gente que viveu, que estava lá, parece que não faz 30 anos. É, né? Tão perto e tão longe. Tão perto e tão longe. E as paradoxo dos tempos. E as coisas mudaram muito, o mercado automotivo, o mercado de reposição, a tecnologia veicular, a tecnologia de gestão, de software, de tudo que a gente vê hoje numa velocidade espantosa. Sempre houve a evolução, mas hoje a gente tem uma facilidade de fazer com que as coisas evoluam numa velocidade difícil de acompanhar, né? E essa volta ao tempo ela é muito interessante. A gente redescobre coisas que fizeram parte de tudo isso. Por falar em voltar ao tempo, eu queria que você voltasse ao seu editorial da edição de 30 anos, do Dom Quixote, do Em Contando. A gente está contando há 30 anos e contando aquilo que, além de anos, são as novidades desse mercado, e o homem da novidade está aqui. Fala, Cláudio. Você sabe que eu não guardo os editoriais na minha cabeça, né? Aliás, é muito dinâmica, né? Às vezes eu leio editoriais antigos e fico me perguntando, será que fui eu que escrevi isso mesmo? Ou alguém escreveu e não fui eu? E a gente, pelo que eu me recordo, eu procurei fazer um resumo dessa história, mostrando alguns fatos que aconteceram em 1994, né? E relacionando com o surgimento do Novo Varejo. E esse título, que eu não estou convencido se foi uma boa ideia até agora, mas ele é baseado naquela entrevista, principalmente na sua fala, da eterna dificuldade, da eterna luta, batalha, né, para a gente viabilizar sempre cada edição. E isso nos remete aí ao Dom Quixote, né? A batalha quixotesca. E aí eu me lembrei que a mancha faz parte da linguagem jornalística de uma publicação impressa, né? Que a gente sempre imprime, para você que não é da área. Quando você imprime, você vê uma revista, tudo que está impresso numa área de mancha, que é o nome técnico do espaço da página dedicado à impressão. E aí eu juntei as duas coisas, virou um Don Quixote da área de mancha, mas também... E aí você disse aqui, aspas do Cláudio, ok, reconheço que a tentação de ser infame é maior que meu juízo. Eu controlo muito a minha infâmia, todo mês. De vez em quando ela é mais forte que eu. Essa vez foi muito interessante, acho que ficou muito bem colocado, e aquilo que você buscou, você transmitiu. E esse editorial termina assim:
O editorial mais importante da nossa história até hoje, depois daquele da edição 100, onde nós trocamos a denominação do jornal. Exato. E que passou a ser não mais um jornal, mas passou a ser um veículo de comunicação, passou a ser um novo varejo, a própria definição dessa novidade no comportamento do negócio dos varejos de autopeças, né? Exatamente. E você disse, e vamos em frente, novas batalhas nos esperam, continuaremos firmes e fortes contando os anos, contando fatos, contando histórias e, acima de tudo, contando com a sua atenção e a sua audiência. Muito obrigado. Esse foi mais um breve jornalismo de verdade, porque breve é o tempo hoje que nós temos disponíveis aí, com tanta oferta de informação, de conteúdo. Nós devemos remunerar o seu tempo. Mais uma frase que vem lá de trás, aquela coisa que nós escrevíamos e agora nós falamos, nós produzimos conteúdo sempre com esse objetivo de remunerar a sua atenção pela qualidade da informação. É isso, né, Cláudio? Obrigado, viu, gente? Obrigado, Cláudio. Obrigado, gente. Até o próximo. Um abraço.